muito bem-vindo, Lênio, tudo bem? Opa, como vão? Tudo certo? Certo. Assim, meio indignado, né, com as notícias aqui. Eu vi que você acabou de mandar o seu último artigo sobre, inclusive, essa fala absurda, abjeta, do senador Magno Malta, né, que pede aí os defensores do macaco. O que está acontecendo? Que nível? Não sei se tem esse vídeo. A gente passou ontem, pega de novo. Mas é que assim, a agência rotativa, como o Lênio vai falar disso, se puder pôr o vídeo, que é escandaloso esse vídeo, eu quero perguntar para o Lênio o que pode ser feito juridicamente. Se esse cara pode sofrer algum tipo de sanção. Porque é absurdo que a gente... Quer dizer, virou esse antro, o Congresso brasileiro, onde tudo é permitido. Tem o vídeo? Eu peguei aqui, vou passar. Vou passar, Lênio, para a gente poder falar em cima dele. Porque é assim, é assustador, né, gente? Revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então, você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então, é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. Então, veneno se faz com veneno. Então, esses caras ficam insistindo nesse... Chega, né? Chega, gente. Aí fala, é assim. E aí, meu amigo Lênio Steck, o que fazer? Eu fiz hoje um comentário sobre isso, né? Na coluna do Conjur, ironizando, fazendo um sarcasmo, por que nós chegamos a esse ponto, né? O que deu errado no processo civilizacional? Alguma coisa deu errado. A torcida toda aquela fazendo aquilo, e aqui o senador, que é senador da República, quer dizer, eleito pelo povo, jurando defender a Constituição, e ele faz um comentário desse tipo que tem que ser linguisticamente analisado, porque, no limite, ele pode, sim, ser enquadrado como uma declaração racista, e isto poderia fazer com que ele perdesse o mandato, inclusive processado criminalmente. A primeira coisa, eu acho que já o PSOL fizeram é mandar isso para investigação. Não sei se mandaram para o Ministério Público, que também precisa tomar conhecimento disso, ou nem precisaria, porque é público, portanto, se nós estamos falando aqui é porque é público, saiu nos jornais, porque o modo como ele faz essa comparação, essa ironia dele com relação a que deveria se defender os macacos, etc., e o conjunto tem que fazer uma análise linguística do que foi dito e processá-lo. Ele deve ser processado. Ele deve ser processado porque ele tem o ônus de se defender disto, e como parlamentar, inclusive, na comissão de ética, se é que funciona lá no parlamento bem isso, porque se nós todos estamos lutando
contra isso, se até mesmo as empresas lá da Espanha estão retirando o patrocínio do campeonato, o maior campeonato do mundo, esse, o inglês, como é que aqui no Brasil alguém dá 2 passos para trás, como o senador Malta, e não recebe dos seus pares, inclusive, a imediata retorção? Naquele momento, os seus pares deveriam, de forma indignada, protestarem lá. E um deles parece, inclusive, serviu de escada para ele. Veneno se trata com veneno. Aí não sei se não foi o Silas Malafaia, porque não é parlamentar, mas foi alguém do grupo, né? Então, é extremamente grave. Grave pelo simbólico disso. O Malta não é importante, o senador, esse não é importante. O que importa nessas coisas é o seu fator simbólico, né? A gente lida no cotidiano com simbologias. Você faz símbolos para matar e ao morrer, você todos os dias, tudo é simbólico na sociedade, é ritualístico e simbólico. Então, o que vale nisso é o simbólico. Um parlamentar desdém da luta contra o racismo, porque ele diz que a mídia só quer tirar proveito. Então, tem 3 dimensões esse discurso dele, que eu espero que não fique impune. Espero que não fique impune. Com certeza, né? É absurdo, né? E ontem a gente estava falando, até aqui teve mais um caso de ataques racistas, agressões racistas aos jogadores do Santos que jogavam no Chile. E o Santos é algo inacreditável, né? Em 2023. Eu queria perguntar, Lênio, a gente estava falando antes de você entrar sobre essa questão da MP dos ministérios. O Flávio Dino postou hoje que a competência, né, que é cerca das competências de órgãos do Poder Executivo, é importante lembrar o que dispõe a Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Isso significa que, se passar essas medidas, né, que o Centrão aí está fazendo, né, para esvaziar principalmente o Ministério do Meio Ambiente, é possível aí, né, questionar essa MP? Evidente, porque, veja, o nosso regime, sistema de governo é presidencialista. Então, a Constituição estabelece o que o presidente pode fazer. Cada vez mais está se invadindo a esfera do presidente da República. Então, quando se quer mexer, inclusive, nas atribuições e os poderes que o ministro tem, você extrapolou totalmente, e, portanto, essas coisas são inconstitucionais. No Brasil, a gente se queixa que o Supremo Tribunal adentra demais nas esferas legislativas e executivas, mas o réu não se ajuda, entende? O legislativo, para fazer oposição, acaba invadindo a competência e atribuição do Poder Executivo, que vai ter que buscar. Essa é uma diferença dos sistemas presidencialistas e dos parlamentaristas. Nos sistemas parlamentaristas, essas disputas não se dão. Por quê? Porque quem tem maioria governa. E quando não tem mais maioria, cai o gabinete. Nos sistemas presidencialistas, nós temos essas disputas, esses atritos que se dão entre executivo e legislativo, que só empodera o Supremo Tribunal. Então, nos sistemas presidencialistas, nós temos o empoderamento do Poder Judiciário, porque ele é sempre chamado para dirimir disputas que ele não fez. O Supremo Tribunal não bota um outdoor dizendo
decido hoje gratuitamente 2 ações de inconstitucionalidade, dou de brinde um habeas corpus, venha e traga as suas ações. O Supremo não age de ofício. Então, todos esses empoderamentos que se faz ao Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal, são frutos, digamos, de até irresponsabilidades legislativas, como esta, por exemplo, que para mim é uma irresponsabilidade, sabe? Que é um tiro no pé do próprio legislativo. Lênio, queria voltar umas páginas atrás do livro da vida aí, para falar sobre um episódio que aconteceu, não me engano, foi segunda-feira, foi do juiz Eduardo Apio, né? Que uma gravação veio à tona aí, de que ele teria ligado para um dos filhos do desembargador lá do Paraná, Malutelli, se não me engano, e no final da ligação teria dito: olha, o senhor não tem feito coisa errada, tal, tem certeza. Tem uma perícia que diz que de 0 a 4, a possibilidade de ser a voz dele é 3, enfim, ele caiu. Eu queria saber de ti, primeiro, é assim que acontecem os processos administrativos internos no judiciário? Costumam ser tão ligeiros, né, como esse foi? E se ali a base, de fato, para a cassação da representação dele como juiz na 13ª Vara. Veja, quando aconteceu o episódio do Sérgio Moro, que divulgou aquelas falas entre Lula e Dilma, que mudou a história do Brasil, e não nos enganemos, digamos assim, o 8 de janeiro, se fizer uma linha que ultrapassa os fatos históricos, vai chegar na Lava Jato e nos feitos da Lava Jato, que foram esses aí. E o Sérgio Moro foi absolvido por 13 votos a 1 ou 14 a 1. E isso demorou e tal. E isso tudo demonstra a politização, o caso da retirada abrupta do Apio pelo TRF4, justamente o TRF4 que fez o julgamento dos recursos do Lula e, por unanimidade, aumentou a pena e depois tudo foi anulado. Isto é, ninguém fala de que esses julgamentos foram anulados, né? E, portanto, o tribunal errou, porque não percebeu onde estavam as nulidades. E agora, por exemplo, quando aparece esse imbróglio todo da suspeição do Malucelli, que é o desembargador, e que envolve, ele mesmo se considerou suspeito, porque o filho dele estava envolvido, porque é sócio, né, do Sérgio Moro, da mulher do Moro, etc., uma confusão de coisas, aí é confusão mesmo, que há uma fusão que se confunde, né? E aí apareceu essa gravação do qual ele não foi intimado, nada disso, faz 1 mês ou 2 meses que estavam investigando e ele não sabia, não foi intimado para se defender e, de repente, da noite para o dia, é retirado. Então, essas práticas são práticas violentas, abruptas e que talvez, eu não tenho, as informações que eu tenho é que o CNJ vai examinar para saber quem é o competente para fazer isso, né? Se o TRF4 poderia ter feito isso, porque, ao meu sentir, agora estou dizendo o que eu entendo sobre a minha opinião jurídica sobre isso, é que, pelos dados que eu disponho,
Renato Idri e teleouvintes, como já havia um expediente no CNJ, estou falando tecnicamente, assim como, para os nossos teleouvintes entenderem, quando o Toffoli fez aquele inquérito, e depois o inquérito é uma espécie assim, de inquérito-mãe, né? Aí depois todas as coisas relacionadas se pendurava nele. Tanto é que até esses atos últimos estão 1.000 e tantas pessoas processadas, estão penduradas naquele inquérito. Então, no caso, isso se chama questão de competência e derivações da competência. Nesse caso, o CNJ já era competente para investigar, e esta investigação deveria ter sido remetida para o CNJ, e o CNJ deveria, Conselho Nacional da Justiça, tomar as medidas, no caso, para saber, né? E afastava o juiz ou não, e não o TRF4. Agora, tudo isso mostra que uma coisa para mim, a Lava Jato pode estar respirando por aparelhos, mas o lavajatismo não. Lênin, você ouviu a fita, ouviu o áudio? Ouvi. Você acha que, agora, tirando o que fez o TRF4, esse áudio pode levar à punição do Eduardo Lara? Se o áudio for verdadeiro, sim. Se o áudio for verdadeiro, aí a coisa não fica bem. Isso tem que ser dito, porque seria, digamos, a autoridade que está tratando do assunto tomar medidas que a lei não lhe permite, embora se possa dizer, grande coisa, o que mudou na vida essa questão do telefonema. Supondo que fosse verdadeiro, alguém poderia dizer, mas não teve importância nenhuma, foi a mesma coisa que ele ligar para a pessoa e dizer, bom dia, como vai? Vamos tomar um café, porque tirante a discussão toda era para saber se o telefone era ou não do pai dele, parece que é isso que estamos discutindo, e aí tem a frase final dizendo, você não andou fazendo nada errado, ironicamente ou não. Isso não mudou nada no mundo, mas em termos das práticas jurídicas, é uma questão que pode incomodar muito a vida de quem oficie verdadeiro. Claro, tem que fazer uma contraprova, né? Isso é mais ou menos como doping, né? Quando o jogador é pego num doping, tem que fazer depois a contraprova. Lembra do tempo que se fazia? Eu não sei se fazem ainda hoje exame de antidoping. Antigamente se fazia, né? E aí na contraprova que aparecia isso depois. E ainda se fazia mais uma perícia depois. Então, se 75% poderia se dizer, ainda assim tem que fazer outra perícia. Hoje em dia é muito fácil, né? Tem esses aparelhos a tecnologia faz com que alguém ligue para o Renato dizendo que é o Lênio e faz a voz parecida com o Lênio. Você sabe disso, né? Então, precisa de uma perícia muito bem feita para saber isso. Entende? Por hora, o que eu posso falar, tecnicamente, é apenas sobre a competência, né? Penso que a competência tem que ser avocada, né, puxada pelo CNJ, ele que tem que resolver isso, parece-me. Eu tenho um palpite que o CNJ fará isso. Agora, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. É tudo muito lamentável, porque nada disso precisava. Nós poderíamos já estar navegando em águas tranquilas. O Tacla Duras demorou 6, 7 anos para ser ouvido. Finalmente ele foi ouvido. Quando ele foi ouvido, começa a aparecer puxavam a pena, saía um frango ou um marreco, sem alusão ou com alusão, aqui brincando. Você puxa uma pena, sai uma galinha. E aí começou, obviamente, uma espécie de retorção, né? Uma espécie de reação
retaliação contra o juiz. Essa é uma coisa que nós vamos ter que, no futuro, o sistema jurídico brasileiro ele precisa ser reformado. Eu venho dizendo isso há muito tempo, já disse isso para os ministros anteriores dos governos petistas, quando existiram, disse de novo já, eu até sugiro a criação de uma grande secretaria para tratar das reformas que nós precisamos. Por exemplo, a Lava Jato quase derrubou a democracia brasileira. A questão que nós temos que nos perguntar, Adri, é como que a Lava Jato sobreviveu e viveu tanto tempo e ainda sobrevive nos corações e mentes de muitos jornalistas e jornaleiros brasileiros e que têm extrema saudade da Lava Jato, ou seja, tem extrema saudade quando se fazia acordos de leniência quebrando empresas. Tem pessoas que têm saudades disso, mas a questão não é nem falar da saudade que as pessoas têm, a questão é questionar como que o sistema político jurídico brasileiro deixou que a Lava Jato chegasse a ser um superpoder da República a ponto de derrubar a presidente Dilma, praticamente, tem um livro que mostra isso agora, e os 8 de janeiro não precisa se esforçar muito para saber de onde veio o imaginário golpista de 8 de janeiro e de onde veio o bolsonarismo que, junto com o lavajatismo, forma talvez o maior ismo da história brasileira. Agora, essa história do Apio, ela não tem que ser investigada também se houve uma armação, porque o Sérgio Moro assumiu que foi ele que levou a gravação. Pois é. Né? E o Sérgio Moro é sócio do filho do desembargador que fez a representação. Né? Por isso, Dri, por exemplo, se nós pensarmos logicamente, não tem muito sentido. Veja, se eu preciso descobrir o telefone de alguém, eu tenho o menino que me assessora nas partes de TI, né, para a academia e para as coisas minhas do cotidiano, não é nem coisa do escritório, são coisas minhas pessoais. Eu tenho um menino, um estudante que faz essas coisas. Ele, em meia hora, descobre o telefone que precisa ser descoberto. Eu não sei qual é a lógica do juiz da causa ligar para saber. Essa coisa não fez. E outra, por que na hora estavam gravando na hora que ele recebe? Se ele não. Você não sentiu, Dri, que essa é a parte mais estranha, a filmagem do recebimento, porque ele não sabia que receberia um telefonema. É muito estranho. Você está esperando agora, com alguém para filmar, né? Desculpa, Adri. Não, tranquilo. Mas essa é a pergunta de muita gente aqui no chat. Por que o Apio ainda não se pronunciou? Eu mesmo tentei falar com ele, ele falou que ele só ia se pronunciar posteriormente. Essa foi instrução, provavelmente, da defesa dele, né? Porque passarinho na muda não pia, né? Como se diz. Eu acho, né? Essas coisas são tudo especulativas, né? Eu não sou advogado do Apio, nem perto de ser advogado dele, e também não tenho informações privilegiadas para poder passar, mas acho que, como ele tem uma defesa muito competente, a defesa deve ter o seu... O advogado dele era Xixo, que acho que nós conhecemos, né? Mas acho que não é mais. Não é mais, não. Agora, pensa comigo, o Rovai. Você sabe quem é o advogado dele? É o Mauro Menezes, de Brasília, mas para essa causa específica, eu não sei quem é o advogado, parece que contrataria alguém especificamente para isso. Agora, veja, vamos olhar pelo outro lado agora. Vamos olhar, você diz assim, é estranho que ele não tenha ainda se... Agora, vamos colocando a de toda a comunidade, claro, sabe? Isso, mas eu olho pelo outro lado. Pensa comigo, sendo uma armação isso,
e depois se desvelando a armação, é muito mais bombástico do que uma defesa agora, assim, pública. É muito mais bombástica, né? Você fica em silêncio. Isso que eu falei para o Berzoini aqui, quando ele teve aqui, foi na própria segunda ou na terça, quando estourou o carro, eu falei, olha, tem duas questões. O silêncio pode ser uma coisa aborrecida. Putz, vou ter que me defender, fiz merda, vamos sentar e vamos discutir melhor. Mas pode ser uma jogada de mestre. Pode. Ele explode o PRF-4. Isso. Essa é a questão. Vamos aguardar aí, exato. Isso. Nós fechamos essa questão, né? Agora, que foi tudo muito rápido e nem ouviram o Ministério Público. Aliás, nesse caso aí, eu fui Ministério Público 29 anos, se quando não me ouviam para alguma coisa, mas eu ficava enlouquecido. Uma vez eu briguei com um juiz, em 1830 e tal, eu acho que era logo depois da guerra Farroupilha, e aí era uma questão de eleição. E na lei está escrito que, se dá dúvida, contagem de votos, etc., você consulta o promotor. E o juiz atropelou e saiu fazendo o negócio. Eu disse, não, impugnar todo esse negócio. Eu sou o cara, desculpe, o Estado me paga, a sociedade me paga, e eu não sei se vocês estão fazendo certo. Eu sou o fiscal desse negócio. Então, se vocês fizerem errado, cabe a mim dizer que vocês fizeram errado, se fizerem certo, cabe a mim concordar. Agora, não façam isso. Então, nesse caso aí, o Ministério Público deveria ter sido ouvido. Mas o Ministério Público, com o tempo, ele deixa essas coisas acontecerem, que é um tiro no pé dele mesmo. Porque a primeira coisa que tinha que se fazer era, nesses casos, o Ministério Público disse assim, essa decisão é nula porque não me ouviu. Não importa se ela é certa ou errada. Há uma forma que tem que ser seguida. E aí o Ministério Público fica silente. Outra, não ouvir o magistrado antes. Aí alguém já disse, e eu ontem falei para o Estadão isso, eu não sei se o Estadão publicou, não olhei o Estadão hoje ainda. Me perguntaram, eu disse assim, tem que ouvir ou não? Eu disse assim, mesmo que a lei diga que não é necessário ouvir antes o juiz, por exemplo, esta lei tem problemas de constitucionalidade, porque juiz é vitalício, etc. Todas as prerrogativas que Sérgio Moro tinha sempre foram respeitadas. E eu mesmo nunca me insurgi só porque eu tinha desavenças jurídicas, não pessoais, não tem nada de desavença pessoal com o Sérgio Moro. Mas, como eu não concordava juridicamente com ele, mas nunca coloquei em xeque as prerrogativas que ele tinha como magistrado ou do Dallagnol como membro do Ministério Público. Ao contrário, eu cobrava-lhes que a responsabilidade deles aumentava por eles terem prerrogativas como vitalicidade, independência funcional. E nesse caso, por exemplo, o Ministério Público, e que eu cobro isso todos os dias do Ministério Público lá em Brasília, por exemplo, de novo vamos cobrar aqui, cadê o caso de Manaus, cadê o caso Silvinei? Eu quero ver, eu queria semanalmente uma accountability, uma prestação de contas feita pelos veículos de comunicação, eu queria isso como cidadão, accountability, prestação de contas, você pode botar até um nome em inglês, fica mais chique no Brasil, se você disser as coisas em inglês, os influencers, por exemplo, poderiam espalhar mais rapidamente, né? Porque eu vou eu vou dar um start, não sei o quê, blá, 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 vamos dar em inglês. Então, accountability judicial. Toda semana eu teria notícias como cidadão para saber como estão indo as coisas. Agora, a gente está no escuro. O próprio Ministério Público, por exemplo, não se pronunciou sobre esse caso aí. O que ele pensa disso? Eu quero saber também. São tudo pessoas pagas pelo povo. E, Lênio, eu queria te perguntar também sobre a decisão
do Supremo em relação ao Collor. É também uma decisão lavajatista, 33 anos de prisão. Pois é, esse é daqueles processos que demoraram tanto, né? Que justiça que tarda é sempre problemática. O Supremo agora está pagando o preço do atraso que o próprio Supremo provocou, porque o Supremo deixou que um processo dessa monta fosse sendo deixado para trás. E agora tem 7-2, falta colher 1 voto, né? Ele já está condenado. Eu não conheço os autos, eu não conheço o processo que envolve isso, né? Eu não conheço. E, aliás, eu quero confessar para vocês que ninguém morre de tédio nesse país. É que tem tantas coisas que a gente, durante o dia, não consegue acompanhar tudo, né? Então, ontem o Gilmar Mendes, eu acho que votou. Eu não sei ainda o voto dele, porque eu não escutei a TV Justiça, de vez em quando eu olho, não li os jornais, e os jornais nunca publicam os votos, né? Então, só os sites jurídicos é que tem lei aqui. Aí você abre, tem ali o voto. Eu não sei os argumentos, é muito interessante, a gente pode voltar a falar, vendo os argumentos de quem condenou e os argumentos de quem absolveu, para a gente poder fazer um comparativo. Então, o Gilmar Mendes deve ter bons argumentos para absolver o Collor e Fachin e os outros devem ter bons argumentos para a condenação, né? Eu não sei, mas, claro, a discussão se dá por quê? Porque tudo isso começa na Lava Jato, sempre na Lava Jato. O Brasil precisa resolver esse problema do lavajatismo. É como a saúva. A saúva tem que ser combatida. Então, esse encontro de contas da história, isso tem que ser feito. Nós não fizemos com a ditadura militar e estamos pagando esse preço. A gente precisa fazer encontro de contas para, no futuro, não sermos obnubilados pelo passado. Muito bem. Legal, Lênio. Muito obrigada, Lênio. Eu vou te liberar, que você está aí cheio de atividades. Muito obrigada. Até a próxima. Eu vou ficar te chamando lá. Obrigada, viu? Um bom fim de semana. Na outra semana eu não pude. Outra semana eu estava lá ganhando o meu soldo, né? Eu preciso sobreviver também. Eu estava no Rio de Janeiro. Que se trabalhar, né? Há que pagar boletos. Isso, eu preciso pagar boletos, né? Então, estava no Rio dando minhas aulas presenciais com os meus alunos doutorado. Eu estava lá e era justamente os programas durante a minha aula, né? Essa semana. Sua falta, Lênio, de qualquer maneira. Obrigado, querido. Falamos. Muito obrigada. Sempre uma aula aqui. Obrigada, Lênio. Bom fim de semana. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.